Olá, sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje eu vim através desse vídeo apresentar para vocês o nosso curso sobre funções cognitivas. Hoje nós vamos apresentar o nosso 7º encontro, que fala sobre memória. Então, a memória é a capacidade de registrar e manter informações de fatos já ocorridos. Logo, podemos caracterizá-la como cognitiva, genética, imunológica e coletiva ou cultural. A memória cognitiva, que trabalha em fases, registro, conservação e evocação. Dessa forma, podemos classificar a memória em relação ao tempo de sua conservação. Tipo assim, a memória de curto prazo e memória de longo prazo. Dessa forma, as nossas experiências captadas pelo corpo por meio de movimentos, sentidos, capacidade de julgamento, planejamento, abstração, atenção e por diversas partes do nosso encéfalo. Por isso que às vezes aprendemos e lembramos algumas coisas, mas também esquecemos rapidamente. Tudo isso está determinado ao tipo de memória que ficou armazenado. Assim, somos especializados em processamento de informações e estímulos verbais, e outros que conduz à psicomotricidade de outros, definem o tamanho de sua fome. Logo, aprender é um processo motor, e uma informação verbal aumentar sua eficácia dependendo das crianças, das sinapses, das respostas entre os neurônios. Logo, a memória e a aprendizagem dependem dos sistemas cerebrais conjugados. Elas são a memória refletida, não declarativa, que é aquela inconsciente, inclui hábitos e habilidades como dirigir e andar de bicicleta. A gente vê o sistema de memórias de longo prazo. Abaixo a gente tem a memória declarativa, que é aquela que armazena informações e fatos levados ao nosso cérebro através dos sentidos. Como foi a viagem, que tal cidade. Este fato pode ser semântico ou episódico. A memória operacional, que é sustentada pelos neurônios do córtex frontal. Exemplo, é aquela informação que é nova e que convém guardá-la. Como lembrar informações durante uma conversa. A memória de curta duração, que é aquela que estabelece traços duradouros ou dura dias. Semanais ou anos. Ela é instável e mantém-se inalterada mesmo com danos graves cerebrais. A memória de curta duração é aquela que dura pouco. Pode proporcionar continuidade do nosso sentido do presente. Para Helfas, o sistema tem relação psicofísico-afetiva, ou mencionar que a memória não está localizada em uma estrutura isolada, mas em um conjunto de sistemas cerebrais que funcionam juntos. Verdadeiramente, o processo intelectual, como a leitura e os exercícios com imagens e jogos de habilidades lógicas espaciais e verbais, auxiliam na manutenção da memória. Logo, o aluno, ao receber informações que transformam em estímulos para o cérebro, passa pelo córtex antes de serem arquivadas ou descartadas. Logo, se o aluno não aprende um conteúdo, é porque não lembra de nenhuma informação referenciada nos arquivos já formados para abrigar essas informações. Fases da memória. A memória é compreendida como a manutenção de um aprendizado determinado, sustentado no tempo desde seu armazenamento e recuperação quando necessário. Para que a memória possa executar esse processo, diferentes etapas são estabelecidas. A memória
As fases da memória são codificação, armazenamento e recuperação. A codificação. Na fase de codificação, a pessoa recebe um conjunto de inputs externos que são processados e transformados em códigos verbais, visuais ou sensoriais, aos quais atribuímos um significado. Armazenamento. Uma vez que as informações são recebidas, tem um significado nessa fase. Elas são armazenadas e retidas no cérebro. Sua retenção pode ser diferente dependendo do tipo de memória utilizada. Por exemplo, se é de curto prazo, será recuperada antes que se for de longo prazo, cuja mensagem ficará armazenada durante mais tempo. A recuperação. A recuperação, essa fase da memória, consiste em extrair as informações que foram previamente dotadas de significados e armazenadas, ou seja, recuperamos as informações que estão guardadas na nossa lembrança. Tipo de memória humana. Os tipos de memórias humanas são agrupados dicoticamente de acordo com suas características. Os tipos de memórias dependem da variável utilizada para fazer essa classificação. Então, a classificação mais frequente são agrupamento de memória em função de temporalidade, o formato e a codificação e a memória em função do tipo de informação armazenada. Tipos de memória em função de sua temporalidade. Refere-se à memória de curto prazo e à memória de longo prazo. Elas se diferenciam nas fases de armazenamento e recuperação, onde a memória de curto prazo é armazenada e recuperada durante um curto período de tempo, enquanto a memória de longo prazo é sustentada pelo tempo. Por outro lado, podemos encontrar diferentes tipos de memória em função do formato da sua codificação, da informação entre a memória sensorial e a memória verbal. Na memória sensorial, a informação recebida é codificada e compreendida através dos sentidos, referindo-se assim à memória visual, olfativa, aditiva, visoespacial, e no outro polo encontramos a memória verbal, que codifica as informações em forma de palavras, orais e escritas. E, finalmente, o outro agrupamento de tipos de memória é sustentado segundo o tipo de informação do aprendizagem, dando lugar à memória episódica, semântica ou processual. A memória episódica refere-se à lembrança de acontecimento específico, como lembrar o que fizemos ontem, o que comemos ontem à noite. O conteúdo da informação é armazenada e é pessoal ou biográfico. Por isso, também é conhecido como memória biográfica. Para a memória semântica, seu conteúdo é conhecido e armazenado sobre os fatos e conceitos de caráter cultural ou sobre os conhecimentos do mundo, bem como a compreensão do significado das palavras e do seu vocabulário. Por exemplo, uma lembrança semântica seria lembrar que ano a Segunda Guerra Mundial terminou. Para a memória processual, corresponde ao armazenamento de nossas habilidades e destrezas. Por exemplo, depois de quanto tempo aprendemos a andar de bicicleta, nunca mais esquecemos, ou amarrar os sapatos. Memória sensorial. A memória sensorial, nós recebemos estímulos externos e percebemos através dos nossos sentidos. No entanto, a informação é codificada desses inputs externos e mantém curta duração de armazenamento, e em seguida ela é eliminada e esquecida, ou transmitida para outros tipos de memória que permitam seu armazenamento dure mais tempo. Assim, seu funcionamento é transitório, para ser armazenada posteriormente no sinal do sistema de memória de curto ou longo prazo. A memória sensorial é aquela que nos permite acompanhar a sequência de um filme, ler um livro ou manter uma conversa. Um conjunto de ações automáticas
relacionadas com esse tipo de memória. A memória sensorial recebeu sua divisão em icônica, áptica e icóica. A memória icônica se refere ao tipo de memória sensorial, registra a informação proveniente do sentido da visão, retendo as imagens associadas a um determinado objeto, durante um curto período de tempo. A memória áptica é aquela que, assim como a memória icônica, refere-se aos inputs visuais. A memória áptica, ela processa os estímulos provenientes do sentido do tato, registrando inputs que se referem à dor, à coceira ou ao calor. Entre outros, sabe-se que a retenção é mais durável e que a memória icônica. Para a memória icóica, esse tipo de memória é muito poderosa, refere-se à informação percebida pelo ouvido. Seu armazenamento é de curta duração, como a memória icônica, e é muito importante, pois nos permite compreender a linguagem e poder manter uma conversa. Memória de trabalho. A memória de trabalho também é conhecida como memória operacional. Esse tipo de memória recebe mecanismos que nos permitem armazenar e manipular informações guardadas, além de associar a informação armazenada com outras ideias que entram com novos inputs, de modo que opera nas ações cognitivas mais complexas, como a compreensão da linguagem, a leitura, o aprendizado ou o raciocínio, o planejamento ou as habilidades lógico-matemáticas. As informações armazenadas na memória de trabalho está abaixo a memória do curto prazo. No entanto, embora seu armazenamento seja de curta duração, está em atualização permanente. Se você deseja estimular essa capacidade cognitiva, você pode realizar jogos para melhorar a memória. A memória de curto prazo. Para a memória de curto prazo, é concebido como um tipo de memória com capacidade limitada em sua retenção da informação armazenada, ou seja, os inputs que recebemos são retidos durante um breve período de tempo, que não passa de 30 a 40 segundos. A memória de curto prazo tem capacidade de lembrar de 6 a 7 itens, e como comentamos, eles são retidos em um breve espaço de tempo. No entanto, se a informação for retida ou manipulada, pode ser armazenada em outro tipo de memória, como a memória de longo prazo. Essa é a memória mais suscetível à deterioração, mas também existem estratégias para melhorar a memória de curto prazo. Para a memória de longo prazo, como comentamos anteriormente, dicotomia da memória ou de curto prazo e longo prazo se diferenciam em sua temporalidade, sendo que, ao longo prazo, compreendida como um tipo de memória que tem a capacidade de codificar e reter informações durante um período mais extenso, podendo ser mantida em sua temporalidade de segundos até de anos. As memórias episódicas, semânticas e processuais expostas anteriormente são mantidas na memória de longo prazo, nos permitindo que, com o tempo, possamos lembrar de fatos próprios, culturais e as suas habilidades, como seriam alguns exemplos na memória de longo prazo. Curiosidade sobre a memória. Um filósofo alemão, Hermann Ebbinghaus, dedicou alguns anos de sua vida ao estudo da memória, chegando a conclusões muito interessantes. Segundo ele, o esquecimento ocorre progressivamente em poucos dias após o estudo de um material. Lembra que você apenas de uma memória de parte do que você estudou, tendo esquecido a maioria das informações aprendidas. Especificamente, nas primeiras 24 horas que você lembrar, aproximadamente 50% das suas informações são aprendidas. Após as 48 horas, você só se lembra de 30%. E após uma semana, apenas 3% de todas as suas informações que você aprendeu em alguns dias. Para evitar esse fenômeno, você deve
revisar as informações estudadas para transferi-la adequadamente à sua memória de longo prazo, evitando o esquecimento e consolidando seu aprendizagem. Logo, por esse motivo, é aconselhável estudar de forma espaçada, de longo tempo, em vez de estudar intensivamente em curto prazo de tempo. Outra curiosidade sobre a memória é o efeito de primazia e o efeito de recência. O efeito de primário e o efeito de recência refere-se ao fato de que, apresentado em primeiro e último lugar, mais facilmente lembrado. Ou seja, as pessoas se lembram melhor do começo do que do fim das coisas, esquecendo mais facilmente o conteúdo intermediário. Por isso, pode ser modificado o conteúdo intermediário se tiver grande significado emocional para aquela pessoa. Por esse motivo, lembramos no início e o fim de uma conversa telefônica, uma leitura, uma música ou um filme. Como você viu, a memória é uma unidade única e indivisível, mas uma complexa rede de sistemas de memórias, em que interagem entre si para adquirir armazenamentos e recuperar os conhecimentos, habilidades e experiências passadas. Graças à memória, podemos entender o mundo à nossa volta, relembrar experiências passadas, planejar o futuro e executar todas as nossas tarefas que dão sentido para o nosso dia a dia. E com isso, a gente terminou a nossa última aula, 7ª aula do encontro de funções cognitivas. Muito obrigada.